Bom, gente, qual é o nosso objetivo hoje, tá? A gente falou sobre, nós falamos sobre o... Opa, cadê? Ligou não? Ih, caraca, o negócio travou aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu liguei o negocinho certo. Acho que agora não foi. Ué. Ô, bosta, voadora. O que houve? O negócio não foi. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar pausa aqui na gravação. E agora começamos, de verdade. Bom, a gente vai falar sobre energia cinética, energia potencial, energia elástica, tá? Nós vimos alguma coisa sobre trabalho e impulso na última aula, e agora nós vamos falar sobre outras energias que estão relacionadas aos sistemas dinâmicos que movem a engenharia como um todo, tá? Então, aqui, primeiro de tudo, o que a gente pode conhecer, o que a gente pode chamar de energia cinética. A energia cinética nada mais é que o desdobramento, gente, da energia, da quantidade de movimento. A quantidade de movimento era o quê? Massa vezes velocidade, só você olhar o caderno. E a energia cinética é o desdobramento a ação, né, inercial do corpo, né? A quantidade de movimento tem mais ou menos essa ideia. Conforme maior é a quantidade de movimento do objeto, maior é a dificuldade de você tentar diminuir ou aumentar a velocidade com que ele procede. Quando a gente pega e transpassa isso para energia, começa a falar sobre energia, a gente pode usar esse exemplo simples aqui de um carro, por exemplo, a 500 quilos com uma determinada velocidade. Essa massa e o quadrado da velocidade, tá? Você tem, né, essa massa, quadrado da velocidade dividido por 2, que é a equação geral da energia cinética, ela dá o desempenho do carro. Como? Eu consigo, através da energia cinética, saber qual é a potência utilizada pelo carro. Pela energia cinética, eu consigo saber qual é o rendimento que o carro está utilizando a partir do motor, tá? E várias outras situações dentro do nosso cotidiano. Então, ele está dizendo que o carro tem uma massa de 500 quilos e uma velocidade de 2 metros por segundo. Está todo mundo ouvindo? Só para saber, só para não... Porque às vezes eu já fiquei uma vez quase 40 minutos falando sozinho e depois eu percebi que tinha acabado a minha internet e eu não vi. Alguém? Alto claro, professor, alto claro. Show, valeu. Obrigado. Então, continuando. Tá. E aí, vem a fórmula geral da energia cinética, tá? Nós vamos aprender algumas energias e depois nós vamos entender como essas energias trabalham juntas, tá? A primeira delas é a energia cinética, que é o desdobramento da quantidade de movimento. A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No sistema internacional, a velocidade a gente mantém em metro por segundo e a massa em quilo para que você tenha a resposta final em joule, tá? Aí, ó, as unidades, está mostrando lá, e aí ó, a resposta é em joule. Aí, para este exemplo, tá? Ele dá da seguinte afirmação. Ó. Se eu sei que a massa do carro vale 500 e sei que a velocidade dele é 2, então substituo dentro da fórmula e vou lá, descubro que o carro tem 1000 joules de energia. 1000 joules é a energia que o carro está gastando para movimentar de um ponto A para um ponto B, tá? Uma massa de 500 quilos com essa velocidade de 2 metros por segundo. Então, se eu tiver um motor e esse motor operar um valor igual ou superior a isso aqui, é provável que o carro consiga ter esse rendimento. Mas se o motor opera em um valor inferior a 1000 joules, esquece. Esquece completamente que você não vai conseguir fazer com que aquele carro se movimente, ou aquela bateria, ou aquele gerador, seja lá o que for. Dependa dessa instrumentalização aqui. Desculpa. Aí, ó, um outro exemplo bem simples. Eu tenho uma massa agora de 200 gramas e a velocidade é 10 metros por segundo. O equivalente é um xilingue, né? Você pega um xilingue, é mais ou menos isso. Uma pedra aí de 200 gramas, uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele quer saber qual é a energia cinética. Então, novamente, você pega e substitui naquela equação. mv ao quadrado sobre 2. Tá?
E aí ele vem, faz as devidas substituições. Note que aqui ele não está usando 200 gramas. Por quê? No sistema internacional, para que eu tenha a resposta em joule, a massa precisa estar em quilo. Então, é 0,2 vezes 10 elevado a 2, dividido por 2. E aí eu vou ter isso aqui como resposta. 10. 10 o quê, cara pálida? 10... Eita, quase que não sai. 10 joule. Tá? Vamos ver uma outra situação? Vamos ver a energia potencial. A energia potencial, ela é a substituta da energia do trabalho. O trabalho, ele é visto na horizontal. Na verdade, não é na horizontal, né? Ao longo do plano. Isso é uma pegadinha, porque nem sempre, por exemplo, se tiver um plano inclinado, você pode ter trabalho na inclinação do plano, tá? Não muda em nada. O problema é a força que você está aplicando naquela carga, naquele objeto. Se você tem um objeto inclinado, tá? E a força ela não está seguindo a linha de inclinação, aí você vai ter que fazer F vezes a distância vezes cosseno daquele ângulo. Mas se a força estiver exatamente paralela à base onde o objeto está, eu tenho energia, eu tenho trabalho. Já a energia potencial, ela impreterivelmente ocorre verticalmente, tá? Ou seja, não existe trabalho na vertical. O que existe na vertical é a energia potencial, tá? Aqui tem dois exemplos para a gente entender um pouco do conceito de energia potencial. Ó, energia potencial, como o próprio nome diz, ela é algo que existe independente de você querer ou não, tá? Por exemplo, ali eu tenho uma pedra a uma determinada altura A e uma outra determinada altura B. Eu tenho duas energias potencial para a mesma posição espacial da pedra. Uma energia potencial onde a altura vale A e uma outra energia potencial para ela onde a altura vale B. Então, a energia potencial é uma energia tipo assim, fulano tem o potencial de ser uma grande pessoa, né? Ou um grande engenheiro, ou uma grande engenheira, show de bola. Então, é o potencial daquela pessoa. Se ela vai alcançar ou não, aí vai depender dela. É o que acontece aqui. Eu tenho uma energia potencial armazenada naquela pedra ali, nessa pedra, contudo, todavia, entretanto, eu posso utilizar ou ela caindo da altura que ela se encontra até o ponto A, ou da altura que ela se encontra até o ponto B. Tá? Então, ó, é mais ou menos o que ele está mostrando esquematicamente aqui. Eu tenho duas energias potenciais para a mesma posição espacial da pedra. E onde a energia potencial é mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. Onde a massa é em quilo, gravidade em metros por segundo ao quadrado, e a altura tem que estar em metros, para que possamos ter, no final, a energia em joule, né? A unidade de energia sem joule. Tá? E aí ele mostra aqui, ó, muito parecido com o da energia cinética, ó, as unidades, e no final você tem joule como resposta. Aí ele está dando agora um exemplo prático. Tá, vamos aplicar isso na forma real. Como funciona esse trem? Olha, então a primeira energia potencial ela tem como altura 5 metros. Já a segunda energia potencial, que é a do ponto B, tem como altura 8 metros. Correto? Correto, professor. Muito bom. Então vamos lá. Então, ele faz a energia potencial tendo o ponto A como referência. Quando ele faz a energia potencial como ponto A referência, ele diz que mgh, nesse caso é a altura de A, é 1 vezes 10 vezes 5, que é igual a 50. 50 é o quê, cara pálida? Joule. E agora vamos fazer a energia potencial no ponto B. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que ao invés de usar 5 metros, você vai usar 8. E no final você vai ter 80 joule. Tá? Nada muito complexo. Aqui nós temos a energia elástica. Tá? Ai, peraí. Eu estou com fone de ouvido. Aí me incomoda com a minha orelha. Desculpa. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma energia elástica. A energia elástica a gente sabe que é a força elástica, a gente sabe que é Kx, K vezes X. Tá? Mas a energia gerada por uma mola, ela é Kx ao quadrado sobre 2, que é a fórmula de energia elástica da mola. Só que tem alguns parâmetros que a gente precisa entender. Aqui, por exemplo, ó, aqui ó, ele está no seu ponto zero, tá? No seu ponto zero. Então, essa é a força aplicada. A força aplicada eu posso aumentar ou diminuir. Tracionar ou comprimir. Tá 1,99 aí, ó. Compra, que negócio é bom.
Obrigado pela atenção que você não está dando. Aí, vamos lá. Nós temos, então, a aplicação de uma força, a constante elástica da mola está medindo aqui, ó, 200 newton por metro, que é o K da mola, e essa aqui é a força aplicada pela mola. Tá? E aí, nesse sisteminha automatizado, ele vai fazer um movimento. Ó, vai movimentar, vai puxar. Tá vendo? Está puxando. Quando ele puxa, a força aplicada na mola vai ser positiva, valendo 55 newtons, que é uma força de tração. Tá? Mantendo a quantidade de mola. Então, a partir disso aqui, ó, vamos ver aqui se ele consegue puxar mais. Não, só vai até ali. Só vai até ali, só para uma forma de demonstrar. Ó, ele puxou aqui, ó, 48 newtons, tá? É o que ele obteve e ele tem isso. Mas qual é a energia gerada? Então, eu tenho a força elástica aplicada, eu tenho a distância que ele deslocou, a 0,240 metros, ou 24 centímetros, tá? E a constante elástica da mola. Com todas essas informações, eu consigo substituir isso aqui, ó, na energia elástica da mola, que é kx ao quadrado sobre 2. Tá? Então, fazendo as substituições devidas, né? Lembrando que K vale 200 newtons, tá? E acho que ele puxa até 48, se eu não me engano. 48 joules, enfim. Acho que ele vai dar um exemplo aqui. Ó, aqui eu tenho uma deformação de 10 centímetros, eu tenho uma constante K de 2 vezes 10 elevado a 3 newton por metro, tá? Que é o que precisa, K e X, tá? Dividido por 2. Aqui em cima está escrito a constante elástica. Ele está dizendo que constante elástica da mola, só para lembrar. A gente falou isso na aula de laboratório de física. Enfim, vocês devem ter isso anotado, eu acho. E agora vamos fazer a equação, a resolução. Como é que a gente resolve esse trem? Se eu tenho a fórmula, é só pegar e aplicar direto aqui. Tá? Kx ao quadrado dividido por 2, onde K vale 2 vezes 10 elevado a 3, e X está em centímetro. Eu posso usar centímetro? Não, porque a unidade de medida é Newton por metro. Logo, a unidade de comprimento tem que ser em metro. Então, vai dar 0,1 metro. Tá? Então, fazendo as devidas substituições, ó, aqui ele dividiu por 100 para mostrar para você que ele vai dar 0,1. Substitui tudinho bonitinho e aí você tem, voilá, a equação formada. Você vai ter como resposta valor igual não sei, 10 joules. Tá? Lembrando que isso aqui existe um gráfico, tá? De força vezes deslocamento, que dá uma reta crescente, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente para vocês. Tá? Agora, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia mecânica é toda a energia que o sistema se utiliza, que ela é imutável, tá? A princípio, que é como se não tivesse perda de energia, como se não tivesse energia dissipativa. Eu não tenho atrito. Quando eu não tenho atrito, a energia mecânica ela sempre vai se conservar. Quando eu tenho um atrito, aí eu tenho uma energia dissipativa. E aí eu não tenho... a energia mecânica já não é calculada dessa forma. Bom, a energia mecânica, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenho um sistema onde eu tenho duas energias sendo aplicadas nele, que é a energia cinética e a energia potencial. Tá? Deixa eu ver se ele desenha aqui para facilitar a nossa vida. Não, ele não desenhou não, Manelli. Mas, enfim, esquenta não. Vou para a próxima agora, vai explicar isso melhor. Tem que utilizar aqui também. Esse carinha aqui é o Boaro. Recomendo muito que vocês... Aqui tá um videozinho antigo dele, tá? Mas o Boaro é top. Vale muito, muito a pena estudar pelo Boaro. Tá? Só você botar lá Boaro, física. Ele também dá aula de química e também de matemática, mas ele é físico. Tá? Vale muito a pena. Tem lá as aulas dele, tem o site dele também, que você pode entrar e assistir as aulas. Tem algumas aulas que são para concurseiro, aí ele cobra lá um valorzinho lá, se você quiser, enfim, fazer merchan dele. Continuando. Então, agora, olha só, ainda continuando no conceito de dinâmica, agora a gente vai falar sobre potência, tá? Potência e rendimento. O que é potência? Potência é energia dividido pelo tempo. Basicamente isso. Energia dividido pelo tempo. Tá?
Que energia pode ser, Everton? Pode ser energia mecânica? Pode. Pode ser energia dissipativa? Pode. Energia cinética? Pode. Pode ser trabalho? Pode. Pode ser energia potencial gravitacional? Pode. Tá? Então, a potência, por exemplo, para elevar um container, né, um guindaste, um motor de um guindaste, para poder subir um container 10 metros, é energia potencial gravitacional, MGH. A massa do container, a gravidade que está atuando sobre ele e a altura que ele vai ter que levar. Se você sabe a energia potencial gravitacional e o tempo que esse guindaste vai levar para puxar, né, para deslocar para essa determinada altura, você sabe qual é a potência mínima necessária para o motor. Tá? Você, eu vou comprar um motor de, sei lá, 15 kilowatts de potência, né? Porque watts é a unidade de potência para unidade de potência. Está aqui embaixo, ó. Olha o cursorzinho rodando aqui, ó. Está aqui embaixo. Porque é joule por segundo. A unidade de joule por segundo entende-se W, tá? Que é watts. Aí você vai saber, pô, então eu vou comprar. Se meu guindaste para levantar um container precisa de 80 kilowatts de potência, porque eu fiz o cálculo lá e eu vi que para levantar o container durante o período em, sei lá, 2 minutos, tá? Uma altura de X metros. Então, eu descobri que a potência dele é de 60 kilowatts. Então vou ter que comprar um motor ou usar um motor, né, de guindaste que ele atue com valor superior a 60 kilowatts. Até porque a gente vai falar sobre rendimento, vocês vão entender melhor. Porque o rendimento não consegue ser 100%. A gente não consegue ter 100% de rendimento de nada. Geralmente, o rendimento para motores, tá, chega a 30, 35, é tipo assim, o top, é o motor do motor, entendeu? Assim, é o santo grau dos motores. Então, você não tem um rendimento total. E da potência também, a gente consegue fazer aquela dinâmica de cálculo, né, de energia de luz, né? Digamos que você tem lá, eu tenho tantos quilowatts-hora de energia, tá? Eu pago 62 centavos para cada quilowatts-hora. Aí você olha lá ih, meu Deus, o papelzinho da Light lá, de cobrança da Light, lá, seja lá qual é a operadora que trabalha na sua cidade. Aí tu vai lá, olha, fala assim, aqui é 62 centavos 1 kWh, gastei X kWh, logo eu tenho tanto. Esse kWh é substituído pela energia. A energia não precisa ser necessariamente só trabalho, só joule. A energia também pode ser dada por watts hora. Porque se você pegar esse trabalho aqui, esse tempo, e jogar para lá, ó, a potência é watts e o tempo é hora. Isso, a unidade de tempo sendo hora, tá? E aí você vai ter quilowatts hora. E aí você tem a energia aí sendo colocada. Aqui tem algumas coisinhas que ele explica, blá, blá, blá. Deixa eu passar aqui onde ele vai. É que ele faz toda uma explicação teórica para que você entenda e não decore. Aqui, vamos lá. Deixa eu sair da frente aqui do quadro. Sai da frente, bora. Inferno. Agora, melhorou. Então, vamos lá. Aqui, até o site dele, www.fisicaparavestibulares.com.br. Outras unidades de potência. Ó, nós temos cavalo-vapor, onde um cavalo-vapor é 735,5 watts. Nós temos o horsepower, que é cavalo-vapor também, em inglês, que é 1 HP, que é 745,7 watts aproximadamente. E o rendimento. Agora vamos para o rendimento. Rendimento serve para qualquer coisa, tá? É só você entender o básico. O que é o rendimento? É tudo que você tem, fica embaixo. Tudo. Tudo que você está usando, tudo, fica embaixo. E em cima, apenas o que é útil para você, que vai ser realmente utilizado, ou que foi utilizado. Tá? Então, o rendimento é qualquer energia útil dividido por toda a energia que foi lançada no sistema. Isso é rendimento. Trabalho é a mesma coisa. O trabalho útil, o trabalho que realmente foi utilizado, e o trabalho total, que é o trabalho que foi aplicado, né? Todo o trabalho que foi jogado no sistema e apenas o que foi usado. E também pode falar, posso com potência, professor? Pode.
Isso funciona para absolutamente qualquer coisa. Se você embaixo tiver tudo que você tem e em cima uma parte do que você usou, tá? Você consegue saber qual é a porcentagem ou qual é o rendimento da sua máquina, tá? Isso serve até para máquinas térmicas, quando vocês forem aprender aí termodinâmica. Deixa eu só andar um pouquinho aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, potência e rendimento. O pai tem 70 quilos e seu filho 50 quilos. Pedalam lado a lado em bicicletas idênticas, mantendo sempre velocidade uniforme. Se ambos sobem uma rampa e atingem um patamar plano, desculpa, gente, mudança de tempo, estou com uma alergia do caramba, estou com a tosse chata. Podemos afirmar que, na subida da rampa até atingir o patamar, o filho em relação ao pai, aí tem lá as respostas. Eu vou dar uma parada aqui, vou pausar a gravação, e aí vocês vão tentar pensar aí na resposta. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem na resposta. Voltando. Então, vamos lá. Vamos ver a explicação. Deixa eu só dar um pouquinho, porque acho que ele rabisca aqui, isso me ajuda. Aqui, acho que é esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver. Isso, esse é mesmo. Vamos lá, olha só. Aqui é a rampa, tá? Vamos subir. Ó, note que no início os dois têm mv ao quadrado sobre 2, tá? Energia cinética. Aí o que acontece? Ó, cadê? Ele bota a massa maior, a massa mzão é a massa do pai. É menor que mzinho, tá? Menor não, é maior. É maior que mzinho. Então, a massa do pai, a massa do menino, tá? Ó, energia potencial do pai é a massa dele grandona, GH. A energia potencial gravitacional do filho, mzinho, GH. Então, a energia potencial do pai é maior, né? Porque ele tem mais massa, logo ele vai possuir muito mais energia potencial do que o filho. Ok, continua. Continua o raciocínio. Aí, ó. Vai. Pronto. Aí, vamos lá. Ó, a potência do pai. A potência do pai é a energia potencial dele dividido pelo tempo. Então, eu tenho mzão, GH sobre o tempo. Potência do filho. Energia gravitacional do filho dividido pelo tempo. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Tá. Então, olha só. Se vocês olharem agora e comparar a energia potencial dos dois, ele só foi eliminando, tá, gente? Ele viu aqui, ó. Se você falar só a sua energia potencial, não existe a resposta lá nas opções, tá? Se você também trabalhar como energia cinética, você também não vai ter a resposta como opção. Então, por eliminação, ele fez a comparação então em potência, que é um dos questionamentos do texto. E aí, por potência, o que ele fez? Os dois vão ter o mesmo tempo, tá, de trabalho, ao mesmo tempo. E vão alcançar a mesma altura e a gravidade é a mesma. O que muda aqui são as massas. A gente sabe que a potência do pai é a massa dele, gravidade GH sobre ΔT. E a potência do filho é mgh sobre ΔT. Então, se vocês olharem aqui, ó, a potência do filho, que o filho possui, vai ser menor que a potência do pai. Porque a única coisa que difere os dois aqui no quesito potência é a massa. Quem possuir mais massa vai ter que gerar maior potência para subir a mesma altura, com a mesma gravidade e com o mesmo tempo, porque eles estão lado a lado. Tá? Então, a potência do filho é menor que a potência do pai. Tá? Aí, ó, peraí. Que é a letra E. Deixa eu voltar aqui para a questão. Deixa eu voltar a questão aqui. Só para a gente voltar aqui. Que é a letra E. Ó. O filho, em relação ao pai, desenvolveu uma potência mecânica menor. Porque as outras opções são todas contrárias. Realizou mais trabalho? Não, ele realizou menos trabalho. O filho, né, porque tem massa menor. Realizou a mesma quantidade de movimento? Não. A quantidade de movimento é mv, massa vezes a velocidade. Se o pai tem uma massa maior que a do filho, logo a quantidade de movimento vai ser diferente. Possui mais energia cinética? Não, porque energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2.
Então, o filho possui menor energia cinética. Possuía a mesma quantidade de energia cinética? Ó. Possuía mais energia cinética? Não. Possuía a mesma? Não, porque as massas são diferentes. A velocidade é a mesma, porque estão em paralelo, um está do lado do outro, e a altura é a mesma. Tá? E a energia ia desenvolver potência mecânica menor. Aí foi quando ele fez o cálculo da potência. Sobrou a letra E. Aí ele disse que potência é igual à energia, mecânica. Ele podia ter botado tanto energia potencial gravitacional quanto energia cinética, que ia dar sempre a mesma resposta, que era a letra E, no cálculo de potência. Aí, se ele botasse mv ao quadrado sobre 2 aqui, ia dar na mesma, porque o que está mudando só é a massa. Enfim, qualquer outro tipo de energia que relacionada aos dois, sempre a massa seria o maior implicante aqui no processo. E aí ele percebeu que que a potência do filho vai ser menor que a potência do pai, gerada pelo pai por causa das massas. E isso corresponde à resposta correta, que era a letra E. Viu? Dedinho para vocês aí. Isso aqui é o que... Vamos pro próximo. É esse, mas outro a gente para, tá? Fica tranquilo. Porque aí a gente está bem adiantado, porque como é uma aula virtual, né, dá para poder desenrolar bastante o trem aqui. Ai, que legal, tá preso. Caraca, isso aqui é muito chato, cara. Aqui. Bom, agora ele está fazendo o conceito de impulso. Tá? A gente viu isso na última aula, mas eu quero reforçar porque é importante, porque vai cair questões na prova, tanto na prova integradora quanto na próxima prova agora, que fala sobre impulso. Bom, impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Tá? E a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. O que a gente não pode esquecer ou lembrar que existe uma diferença considerável com relação às unidades, tanto de impulso quanto de quantidade de movimento. O impulso, a unidade dele é Newton por segundo. Já a quantidade de movimento é quilograma por metros por segundo. Tá? E a variação da quantidade de movimento é o impulso. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Ele está contando uma história aqui. Bom, vamos passar para essa parte aqui até ele voltar para outro quadro lá. Impulso de uma força variável. Tá? Então, você tem uma força que está sendo aplicada em determinado objeto, tá? E aí você tem a variação dessa força. Uma hora ela é constante, aí por algum motivo ela muda de sentido, e aí quando você quer saber qual é o impulso total gerado pelo sistema, basta somar as áreas. A área 1 e a área 2 nada mais é que são o valor dos impulsos. Lembrando que é força pelo tempo. Força pelo tempo. Não vai pisar na orelha. Não vai pisar na orelha. E a outra coisa extremamente importante é a relação entre as áreas. A área que está acima do gráfico é positiva e a área que está abaixo do gráfico é negativa. Logo, quando eu somar as áreas, eu vou ter que pegar a área que está positiva e diminuir da área que está negativa aqui. Tá? Então, o somatório de todas as áreas geradas no gráfico, nesse caso aqui, gráfico de força pelo tempo, me dá o impulso. É basicamente o que ele fala ali. Deixa eu só dar um pouquinho mais para frente. Aqui ele está explicando. Ele não explicou da unidade. Mas, enfim. Está no caderno de vocês. Ele vai explicar aqui. Ó. Bom, impulso e teorema de impulso. Pensando na força média. Então, ó, aqui tem uma força máxima, tá? Que você aplica para poder movimentar um objeto. Logo em seguida, você tem um decaimento rápido. Tá? Ou quando você tem força média. Força média é a força aplicada, a força que você aplica é sempre constante, tá? Em função do tempo. É como se fosse andar. Tá? Aqui é como se fosse andar, por exemplo, talvez. Tá? E aqui é como se fosse um salto. Você saltou, pum! Deu aquele pico de força, né? Depois a força diminui para quando o tempo for um valor x qualquer. Mais ou menos assim. Nós temos teorema de impulso, que diz que o impulso de uma força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Ó, aí que ele está explicando, basicamente, aquilo que eu estou falando. Vai fazer uma demonstraçãozinha aqui, ó, do porquê que o impulso é igual à variação de quantidade de movimento.
Novamente, ele volta para a questão das áreas, tá? Que aquela área ali representa o valor do impulso. Aqui, ó. Tá. Bom, aí estamos demonstrando essa relação. Por exemplo, que força é igual, impulso é igual a força resultante vezes a variação do tempo. O que é força? Massa vezes aceleração. E aí reproduz o tempo. Então, mas a aceleração vezes a variação do tempo é igual à variação da velocidade. Quem lembra lá de cinemática, né? A aceleração vezes o tempo é a variação da velocidade. Logo, o que é massa vezes a variação de velocidade? É a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento. Tá? E aí o que temos? Temos que massa vezes a variação da quantidade de movimento, ó, V final menos V inicial, aí eu tenho essa relação geral aqui, ó. Ele faz a distributiva, tá vendo? M vezes V final e M vezes V inicial. Aí aqui a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, logo a variação de quantidade de movimento. Ele só demonstrou. Eu acho que agora ele vai dar um exemplo do exercício. Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Uma nave espacial de 1.000 quilos se movimenta livre de quaisquer forças, com velocidade constante de 1 metro por segundo em relação ao referencial inicial. Questão boa de prova, hein? Sei não, hein? Necessitando pará-la, o centro de controle decidiu acionar um dos motores auxiliares, que fornecerá uma força constante de 200 newtons na mesma direção, mas em sentido contrário ao do movimento. Esse motor deverá ser programado para funcionar durante... Aí, vamos lá. Vou dar uma pausazinha, aquela pausazinha esperta, né, na gravação. Então, opa. Oh, shit. Pausar a gravação. E aí vocês vão tentar... Bom, gente, eu retornei a gravação aqui, senão vai ficar meio esquisito. Se vocês forem pegar para estudar depois, que eu boto lá botar no canal do YouTube, e aí vai ficar meio esquisito. Bom, enfim. Lembrando que eu tenho uma nave espacial de 1.000 quilos. Essa nave espacial está com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, tá? E aí você precisa que ela pare. E aí você vai ter que... para que ela pare, né? Ela vai ter que ser fornecido para ela uma força de 200 newton para que ela pare. E aí, na direção oposta, né? No sentido contrário. E aí ele quer saber qual é o tempo que esse motor vai levar para parar dentro dessas condições iniciais. E aí o que o Boaro fez, né? Aí ele fez lá o exemplozinho dele lá, fez o desenho da nave espacial, botou a velocidade, a força resultante, que é a força do impulso gerado pelo impulso, né? Vai para um lado e a velocidade ao qual o objeto se encontra vai para o outro, e essa velocidade é 1 metro por segundo. Porém, a força resultante é para trás. Tá? Eu quero parar essa força resultante, eu tenho que ter uma força contrária para parar ela. Então, esse F aqui, ó, vai ser negativo, por esse motivo. Como eu sei que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, eu substituí o impulso, que é força vezes o tempo, lembrando que essa força resultante aqui vai ser negativa, porque você quer que o objeto pare. A velocidade final dele é zero, porque já que ele parou, então o produto aqui vai ser sempre zero. E a velocidade inicial a gente conhece que vale 1. E a massa do objeto, 1.000 quilos. Fiz as devidas substituições de acordo com o texto. E aí, álgebra, matemática mesmo, nada muito exitoso. É onde ele encontra que o tempo que ele leva é de 5 segundos. Tá? Muito bom, hein? Parabéns para quem fez e para quem acertou. Vamos para o próximo. Está acabando. Relaxa. Fica tranquilo. A gente está super adiantado, graças a Deus. Semana que vem vai ser basicamente só exercício. Então, vamos lá. Agora, dinâmica. Nesse caso aqui, vou trabalhar com energia mecânica e sistemas conservativos. Tá? Só para vocês entenderem. Então, a energia mecânica ela é um somatório de todas as energias que estão envolvidas no sistema. Por exemplo, agora você está parado. Mas, em relação a um determinado referencial, você pode ter energia cinética, você pode ter energia potencial, você pode ter energia elástica, energia térmica, várias outras energias que estão envolvendo, que geram essa energia mecânica que faz com que você fique vivo.
por exemplo. Obviamente, em casos muito mais simples, né, a energia mecânica sempre está envolvendo energia cinética e energia potencial, mas também posso ter, por exemplo, energia, posso ter trabalho, eu posso ter também energia elástica, né, e várias outras energias. Então, a energia mecânica são todos somatórios de todas as outras energias. Deixa eu só dar um pouquinho mais para o lado. Ó. Aí tem até as energias aqui, ó, energia potencial, ó, as energias potenciais, né? MGH, KX ao quadrado são todas as energias potenciais e as energias cinéticas. Então, ele traduz aqui em 2 blocos. Tudo que gera movimento no objeto, ele acelera, enfim, se movimenta, acelerar, não é bem a frase certa. Tudo que gera velocidade ao objeto, né? E tudo que está no objeto, independente do que você faça, é potencial, está ali. Uma mola, por exemplo, tem o potencial elástico dela, a gravidade, né? a energia potencial gravitacional tem energia potencial, que eu expliquei há dois vídeos atrás. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre forças conservativas. Deixa eu ver aqui, já vou para cá. Aqui, forças conservativas. Deixa eu ver. Gosto. Volta. Não era aqui, não. Eu só quero que você... sai da frente. Só um pentelésimo. Caraca, ele não sai da frente, não, hein? Droga, hein? Sai da frente, bora. Tá bom. Ficou. Aí, vamos lá. Uhul! Forças conservativas. As forças conservativas são aquelas cujos trabalhos não dependem da trajetória. Por exemplo, você quer chegar do ponto 1 ao ponto 2. As forças conservativas, eu não dependo. Qual o tipo de forças conservativas aqui? O peso, a força elástica, a força elétrica, não depende do caminho. Os elétrons, por exemplo, dentro de um material condutor, é randômico, assim, ele é aleatório. Só que como você gera um potencial, uma diferença de potencial, né, naquele material condutor, ele, por mais que o elétron seja totalmente aleatório, mas é um aleatório que tem um sentido preferencial. Tá? Ele bate em vários pontos dentro daquele material, em vários átomos, enfim. Mas, em compensação, ele tem um sentido diferencial porque tem uma energia potencial armazenada ou que está sendo usada. Então, por elétron, nesse caso que é um exemplo, ou então para qualquer outro tipo de exemplo. Um exemplo, digamos que você vai... Um escorrego, aquele escorrego de criança que é todo onduladozinho, né? Ou aquele de parque de diversão que você desce assim, né? Uma loucura. Então, por mais ondas que ele tenha, a energia gerada, né? As forças conservativas que estão atuando nesse movimento, tá? Elas se preservam, tá? E elas não dependem da trajetória. É basicamente isso. Tá? Aí dá alguns exemplos, que é força peso, força elástica e força elétrica. E se essas forças se desdobram para as energias, aí você tem energia potencial, energia elástica e energia elétrica. Tá? Aqui é um exemplo. Ó. Conservação de energia mecânica. Não importa o que acontece aqui no meio. O que importa é, se você quiser saber qual é a energia que está produzindo, é pegar o final e o inicial. Igualar o que acontece no início com o que acontece no final, porque ela se conserva. Quando tem uma conservação de energia, é natural que o somatório de toda a energia mecânica que acontece do lado A seja igual ao somatório de toda a energia mecânica que acontece no lado B, no ponto B, independente do caminho, independente do que aconteça aqui ao longo da trajetória. Aí aqui, ó, vocês têm um exemplo prático. Aqui eu tenho energia potencial elástica nesse ponto A, né? E mais nada. E quando ele sobe, ele vai ter a energia cinética. Enquanto ele não chegar no B, em qualquer ponto aqui antes do B, ele vai ter energia cinética mais energia potencial. Se ele subir, chegou aqui em cima, né? No momento que ele para, ele não tem mais velocidade. Tá? Então, essa energia elástica aqui, ó, toda ela foi conservativa e se transformou em energia potencial no ponto B. Tá? Então, eu tenho, de um lado da equação, eu tenho energia
elástica, que vai ser igual à energia potencial gravitacional no ponto B. Professor, mas eu não quero no ponto B, eu quero... nesse ponto aqui é onde ele ainda está com uma velocidade qualquer. Então também, você vai ter m vezes x ao quadrado sobre... Perdão, kx ao quadrado sobre 2, que é a energia potencial elástica, que é igual às duas energias que estão contidas do outro lado da igualdade. Se nesse caso, a energia... a velocidade, né, que é a energia cinética, mais a energia potencial. Mas quando ele chega... Se ele passar do ponto B, tá? Significa que ele ainda tem energia. Quando ele para, só prevalece a energia que é potencial, né? Porque ele parou lá em cima. Vocês vão ver isso agora no exemplo. Peraí. Vai embora. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá nesse exemplo. Um esquiador de massa, 70 quilos. Aí está botando esquiador para que as coisas sejam conservativas, que é para que não tenha energia dissipativa aqui, atrito. Por isso que está dizendo um esquiador, né, para considerar o gelo aí sem atrito. Parte do repouso no ponto P. Logo, no ponto P, ele só tem energia potencial. Ele não tem energia cinética. Em nenhum momento aqui ele tem energia cinética. Porque para ter energia cinética, ele tem que ter velocidade. Se ele parte do repouso, logo, ele não tem energia cinética, só tem energia potencial, que está associada a esses 5 metros aqui, mgh. Ok. E desce pela rampa mostrada na figura. Suponha que as perdas de energia por atrito são desprezíveis e considere a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a pergunta. A energia cinética e a velocidade do esquiador, quando ele passa pelo ponto Q, que está a 5 metros abaixo do ponto P, são respectivamente, ou seja, agora o que você tem que fazer? Primeiro você vai achar a energia cinética. Você sabe que essa energia potencial aqui vai se transformar em energia cinética aqui. Depois que você achar o valor da energia cinética, tá? Você vai descobrir o quê? A velocidade, porque a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Se você sabe quanto que vale mv ao quadrado sobre 2, tá? Você sabe a massa, logo você consegue achar o v. Tá? E aí você consegue achar exatamente tanto a energia cinética quanto a velocidade. Tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, depois vocês me digam aí qual é a resposta, quanto que deu. Vou parar a gravação, tá? Eu acho que em 5 minutos dá para fazer algo bem rapidinho. Sim, gente, eu vou ter que repetir. Meu pai, eu tenho probleminhas. Continuando. Então, vamos lá. Aí, voltando para aquele exemplo lá, o cara está aqui em cima, ele não tem... a energia mecânica do início é igual à energia mecânica no final, porque é um sistema conservativo, não importa o caminho, ok? Aí ele bota a expressão geral só para uma questão de matematizar, aonde lá em cima não tem energia cinética porque ele parte do repouso, mas tem energia potencial, que é mgh. Do outro lado, eu tenho energia cinética quando ele chega no ponto Q, mas embaixo é zero a altura, logo a energia potencial é zero. Então, ele está dizendo que a energia cinética, no final, é igual ao valor da energia potencial no início, que é mgh. Ele fez as substituições e achou 3.500 como energia cinética, que é igual à energia potencial, está na mesma, no ponto P. Agora, o que ele vai fazer? Ele quer a velocidade. Para ele achar a velocidade, o que ele fez? Ele vai pegar a fórmula da energia cinética, ao qual existe a velocidade, e vai aplicar. Tá? Aí, quando ele faz essa aplicação, ele só deu aquele ajustezinho, porque ele sabe que a resposta lá está, as unidades estão em notação científica. Aí ele botou que a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, a energia cinética é dada por 3.500, massa é 70, blá, blá, blá. Velocidade no ponto Q, né? E aí, algebrismo. No final, ele vai achar 10 metros por segundo, letra D. Ó. A letrinha dele aqui dizendo letra D. Parabéns aí a todos que conseguiram concluir esse exercício. Show de bola. E aí, semana que vem em aula, a gente só vai pegar basicamente exercícios de conservação de energia nas próximas semanas, tá? Para revisar esses exercícios aí, e de repente, no último dia, eu consigo fazer uma revisão geral,
tá? Nas 2 próximas semanas, exercício. E na última, antes da prova, eu eu pego a material geral enfim, material, né? O conteúdo total para a integradora. Ok? Interrompendo o compartilhamento. Desde já eu agradeço. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para tirar? Ô, professor, Sim. Deixa eu só tirar aquele link, Deixa eu só tirar da gravação aqui.